Salmos, capítulo 51. Eu gostaria de fazer a leitura do Salmo e da sua total atenção, e mantenha depois a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos comentar e aplicar versículo por versículo desse salmo, e pedimos que os irmãos tomem a máxima atenção para que nós possamos usufruir de todo o conteúdo de sua santa palavra. Diz assim o texto sagrado: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tus daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos falar com Deus. Deixe sua Bíblia aberta sobre as suas pernas aí, no Salmo 51. Amado Deus, nós temos lido sua palavra e agora pedimos a graça e a sabedoria para expô-la e aplicá-la, Senhor meu Deus, a cada necessidade aqui representada por estes teus servos que estão atentando para o que tu tens a dizer a nós nesta manhã. Fala, Senhor, porque nós, os teus servos, te ouvimos. Queremos ouvir a tua voz,
Queremos ser, ó Deus, conduzidos pela tua boa mão. Queremos, ó Deus, clamar para que o Senhor endireite os nossos caminhos e nos conceda, Senhor meu Deus e meu Pai, a graça da sinceridade e da honestidade para conosco mesmo. Que a mão do Senhor, ó Deus, opere sobre cada uma das vidas aqui representadas e cada família, ó Deus, por seus componentes, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse salmo começa com um título muito sugestivo para que nós entendamos perfeitamente qual foi o background histórico dessa composição. Os Salmos é um livro que foi escrito e sua composição tem idades variadas. Há salmos aqui com 1000 anos de existência, portanto foi um livro que demorou 1000 anos desde que começou a ser escrito a ser fechado. O Saltério, esse livro de poemas, esse livro poético, que tem diferentes salmos escritos em diferentes ocasiões. Nós estamos diante de um salmo de confissão. Eu não sei como é que você lida com a prática da confissão de pecados. Esse salmo foi escrito quando o profeta Natã veio ter com Davi, e depois de haver ele possuído Batseba, de ter cometido um pecado de adultério, ela era casada com o seu general, chamado Urias. Davi também suja sua mão com sangue inocente, colocando Urias onde a batalha era mais ranhida, para que ele viesse a ter uma morte em campo de batalha, a morte de um guerreiro, defendendo a causa do povo da aliança, defendendo a causa de Israel, enquanto Davi tentava colocar panos quentes numa relação adúltera. Ele tirou Batseba do seu casamento, teve um filho com ela, filho este que veio a morrer, e ele descreve nesse salmo a agonia de um homem em pecado, a agonia de ter sido confrontado pelo profeta Natã da sua pecaminosidade, e de fato, é uma agonia para um homem, para uma mulher, para um ser humano que teme a Deus, ter seus pecados confrontados pela palavra do Senhor, ter os seus pecados confrontados pela voz profética divina, que no passado falou nos lábios de Natã, mas hoje ele nos tem falado por seu Filho Jesus e por toda a expressão do Evangelho. E quando nós tratamos dos nossos próprios pecados, é extremamente doloroso, é uma angústia para a alma ficar calado diante da sua pecaminosidade. O pecado de Davi pode não ser igual ao seu pecado, mas isso não significa que a agonia produzida por um pecado secreto, um pecado diante do qual nós ficamos calados durante muito tempo, até que acontece um domingo da nossa trajetória cristã, onde o pastor resolve pregar sobre essa agonia do silêncio do pecado. Esse silêncio que nós fazemos acerca da nossa pecaminosidade. E bem-aventurado é aquele que reage diante do seu pecado e não fica calado, mas busca a Deus como Davi buscou nesse salmo, e ele é uma instrução bastante,
mas bastante eloquente sobre como nós devemos fazer nossas confissões a Deus. As Escrituras referem-se a Davi lá em Atos, capítulo 13. Se você marcar aí com o fitilho da sua Bíblia, o Salmo 51, porque nós vamos voltar a ele, e virar as páginas da sua Bíblia rapidamente só para esse versículo. Em Atos capítulo 13 e versículo 22, você vai ver que a Bíblia Sagrada dá-lhe o honroso título de homem segundo o coração de Deus. Está aqui em Atos capítulo 13 e versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse homem segundo o coração de Deus não foi perfeito, cometeu os seus pecados, e Deus não espera de nós nenhuma perfeição, tanto que Ele nos justifica não por conta das nossas obras, mas por conta da fé no sacrifício de Jesus, o único justo. Nós somos revestidos da justiça de Cristo pela fé, justificados em Cristo Jesus, mas continuamos com a nossa terrível natureza pecaminosa, onde nos faz tropeçar aqui e ali em palavras, pensamentos, atos, sentimentos que podem nos fazer amargar na condição de um pecador cujo pecado é calado e não é confessado ao Senhor. Portanto, esse homem segundo o coração de Deus, esse não é um título que poderia ser dado a alguém por conta de seus nobres feitos militares, das suas batalhas, feitos corajosos. Nós temos a história quando Davi luta contra aquele terrível gigante Golias de Gate e encrava uma pedra mesmo no espaço que havia no seu capacete para que a pedra penetrasse, e ele derruba o gigante Golias. Todos nós já ouvimos essa história, mesmo os que não têm assim um grande trato com as Escrituras, tem conhecimento desse feito, mas ele não foi chamado de homem segundo o coração de Deus, nem por conta das suas campanhas militares, nem por conta dos seus feitos corajosos, mas ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque ele não calou o seu pecado. Ele não colocou uma pedra sobre o seu pecado, fingindo que esse pecado não havia sido cometido. E esse talvez seja, meus irmãos, de todos os maneirismos do homem decaído, o pior deles, que é fingir piedade, fingir uma certa condição diante de Deus, quando na verdade nós temos que nos arrepender até o pó e confessar os nossos pecados abertamente a Deus. Nesse caso, Davi estava calado. Seu adultério havia sido acobertado. Depois da morte de Urias, ele separa Batseba como uma das suas esposas. Aparentemente tudo havia terminado segundo o plano de Davi, de esconder tudo, de arrumar tudo através de atos feitos por trás das cortinas, sem que ninguém soubesse. Mas há um detalhe: nós podemos esconder nossos pecados uns dos outros, podemos esconder dos pais, podemos esconder do cônjuge, mas nós não conseguimos esconder de Deus. Deus
toca no coração do profeta Natã, que visita o palácio real numa certa manhã e coloca diante de Davi todos os seus erros, todas as suas falhas, todos os seus pecados. E ele então se arrepende, com pano de saco e cinza, rasga suas vestes, num símbolo veterotestamentário do homem que se humilha perante Deus, que rasga o seu coração perante Deus, e essa é a melhor aplicação que nós podemos fazer do texto. Assim como no Velho Testamento, homens rasgavam suas vestes quando eram confrontados com o seu pecado ou com o juízo divino, hoje nós rasgamos nossos corações e confessamos a Deus a nossa falha, confessamos a Deus a nossa falta. Um homem não é agradável a Deus apenas por conta da sua coragem ou bravura em lutar as guerras do Senhor. Estas são características possíveis até mesmo para um ateu, para quem não crê em Deus. Ter coragem, enfrentar as questões, não é isso que nos qualifica como homens e mulheres segundo o coração de Deus, mas a disposição de abrir o coração e de não dormir sobre o seu pecado. Deus, em momento algum das Escrituras, sequer faz menção de que nós podemos nos aproximar em vida nessa terra da condição de um ser humano perfeito. Você seguirá a sua vida colhendo muitos, mas muitos dissabores ao longo dela até morrer. E a Bíblia diz que se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. Mas todos nós já nos arrependemos de palavras mencionadas, de juízos feitos, de posturas assumidas aqui e ali. Mas nós temos um terrível hábito, e esse talvez seja o pior hábito da religião, esse hábito que foi condenado por Jesus na vida dos fariseus, quando os chamou de hipócritas. Longe de mim chamar qualquer um dos irmãos e dos amigos que estão aqui a esse nome tão feio e suspeitar que você seja alguém que finja o que não vive. Mas a verdade é que nós somos confrontados pelas Escrituras, que nós, seres humanos, meus queridos irmãos, somos muitas das vezes confrontados pela palavra de Deus, como nessa manhã. Deus confrontando a nossa pecaminosidade e abrindo e chamando cada um de nós à semelhança, inspirado nesse poema que Davi escreveu também para descrever seus sentimentos e as suas emoções. Não é nada agradável confessar pecados. Não é nada agradável ser conduzido pelo Espírito Santo ao nosso estado de pecado para confessá-lo. Porém, bem-aventurado é aquele que é conduzido pelas mãos do Espírito a fazer confissão de seus pecados. Bem-aventurado é aquele a quem Deus simplesmente não ignora, mas diz para ele: você é um pecador que precisa se arrepender para reconduzir a sua vida diante dos meus olhos. Talvez seja a mais dolorosa de todas as experiências. Não dói na carne. A gente não comete pecados e saímos com dor de cabeça, ou dor na coluna, ou dor nas juntas, ou coisa parecida. Não, mas dói na alma, dói no coração,
Dói o fato de termos agredido a santidade de Deus, e essa agressão à santidade de Deus nos faz sofrer, faz qualquer filho de Deus verdadeiramente convertido sofrer. Não há um filho de Deus que peque com alegria, que cometa um erro e depois desse pecado se sinta alegre. Se você encontra alegria ou prazer no seu pecado, eu sinto em dizer que o Espírito Santo não está em você, que você não é um filho de Deus. Porque todo filho de Deus sabe o peso da sua pecaminosidade. Há pecados cometidos no âmbito da religião, como o caso dos fariseus. Há pecados cometidos no âmbito da família, como no caso de Davi, que acabou com uma família por conta dos seus desejos sexuais descontrolados, e numa época em que o sexo é adorado, louvado, engrandecido numa sociedade como a nossa, cabe a mim adverti-los sobre o sabor amargo que os pecados, especialmente falando por conta de Davi, os pecados sexuais deixam na nossa vida, fora as consequências, que não são poucas. No caso de Davi, Batseba engravidou daquele encontro, mas a criança faleceu logo a seguir ao nascimento. A criança não resistiu, embora Davi tivesse clamado, chorado, jejuado para que Deus salvasse aquele bebê. Mas aprove a Deus que a criança não sobrevivesse. Mas a nódoa ficou, e essa história é tão inspiradora que ela serve de inspiração para se escrever o Salmo 51 e tratarmos juntos desse sentimento que o pecado, desse sabor de fel, desse sabor desagradável que o pecado deixa ao nosso paladar, ao paladar da nossa vida. Estar na igreja não é a segurança de viver uma vida longe do pecado, muito pelo contrário. Estar na igreja coloca-nos muitas vezes mais sensíveis à nossa pecaminosidade, o que eu acho de grande importância. Nós todos precisamos sentir a nossa pecaminosidade para nos colocarmos no devido lugar de criaturas, porque todo o nosso pecado nos conduziu na falsa ideia de podermos viver uma vida como Deus. E na verdade nós não podemos, temos limitações, somos homens, falhamos. Vamos ao Salmo. A minha tese é que o rei Davi recebeu o título de homem segundo o coração de Deus. Isso é só uma tese, viu, irmãos? Não há nada na Bíblia que, digamos, diga literalmente o que eu vou lhes dizer. É só uma tese muito pessoal de um estudante das Escrituras que ao longo da vida vem estudando as Escrituras e vendo aqui e ali o sabor do pecado na vida dos personagens e nas histórias que a Bíblia Sagrada narra. Ele não recebeu esse título por conta das suas campanhas militares, mas por perceber o terrível pesadelo causado pelos pecados e arrepender-se deles. Acho que um homem que quanto mais rápido reage correndo para Deus diante da sua pecaminosidade, mais afeiçoado ao coração de Deus é essa criatura. A questão aqui não é perfeição, mas é a rapidez com que nós reconhecemos os nossos pecados e corremos para Deus. Os pecados podem se esconder e serem acobertados por nós durante muito tempo.
eles podem ser mantidos como um pequenino animalzinho indefeso em nossas vidas, onde nós estamos ali lentamente alimentando aquele bichinho quando ele cresce e vira um monstro capaz de nos tragar. Portanto, para mim, Davi recebeu o título de homem segundo o coração de Deus, homem que faz a sua vontade, por conta dessa sensibilidade para com a santidade de Deus. Arrependimento tem a ver com o quanto nós percebemos que Deus é santo. Deus é 1.000.000 de vezes santo. Ele é aquele ser diante do qual até mesmo os querubins escondem dele o rosto e o corpo. Diz a Bíblia que com os querubins têm 6 asas, com 2 eles tapam os olhos, escondem o rosto, com outras 2 eles escondem o corpo, e com as outras 2 eles voam diante do Senhor, e dizem diante de Deus, noite e dia, santo, 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 é aquele que é, que era e que há de vir. Nós temos visto o nome de Deus ganhar publicidade nas mídias, nas redes sociais, fala-se tanto e tão facilmente em Deus, mistura-se o nome de Deus a todos os outros temas da vida, mistura-se com política, mistura-se com narrativas e descrições pessoais, mistura-se com qualquer coisa, quando na verdade os maçoretas, aqueles escribas que transcreviam a lei, eles trocavam a pena com a qual estavam escrevendo para uma pena de ouro, quando eles iam escrever o nome de Deus. Quando eles se referiam a Jeová ou Yahvé, eles trocavam a sua pena por uma pena de ouro para transcrever o nome de Deus. Tal temor, tal a grandiosidade que a pessoa de Deus tinha diante dos olhos daqueles homens. Portanto, eu acredito que nós precisamos de uma visitação do Espírito para tornar o nosso coração mais temente ao Senhor, mais consciente da sua santidade. Por vezes, nós cometemos pecados tão graves e mantemos tudo em silêncio, porque ninguém precisa dar conta da sua vida aqui na igreja a mim. Então, você comparece ao culto, você vem, traz seu coração, traz a sua bagagem, mas o Senhor é conhecedor da sua vida. Ele tem conhecimento dos seus dias, dos seus passos, dos seus trajetos, por onde você passa, o que visita, o que fala entre os domingos, como vive o mistério do matrimônio dentro de casa, como é o trato com os filhos. O pastor é simplesmente um anunciante da palavra de Deus, que ora funciona como um profeta, ora como um mestre, ora mesmo como um pastor, um apacentador do coração, mas ele lida com a palavra de Deus, colocando-a diante dos irmãos. Vejamos como Davi descreve a sua experiência com o arrependimento e a confissão desse mal cometido. Vejamos como ele lida com as emoções que tomaram conta do seu coração. Primeiro versículo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo o quê? A tua benignidade, porque se Deus não for bondoso e benigno para conosco, seu povo imperfeito, nós já teríamos sido consumidos na sua ira. E segundo
porque a multidão das tuas misericórdias, que o Senhor Deus olhe para nós com os seus olhos benignos. Ó Deus, olha para a sua igreja aqui em Vila São Luís, olha para a nossa vida diante dos seus olhos. Olha, Senhor meu Deus, e nos trate segundo sua benignidade e segundo a sua misericórdia. E a respeito disso, nós não podemos perder de vista jamais que é por conta da bondade de Deus e da multidão das suas misericórdias que nós somos contados como seus filhos e comparecemos diante dele. E que quando pecamos, somos levados ao arrependimento. Somos imediatamente levados àquela confissão, depois que falamos o que não deveríamos, sentimos o que não deveríamos, às vezes, sentimentos difíceis de conviver, como os ciúmes, como a ira, como aquele sentimento de inveja de alguém ou de alguns. A verdade é que é a benignidade de Deus e as suas misericórdias a razão de nós não sermos consumidos por conta do nosso pecado. Lava-me. Davi se sentia sujo por conta do seu pecado. Ontem eu tive que meter a mão lá num ralo para desentupir o ralo lá em casa. Aquela água podre, aquela água fedorenta, terrível. O pecado nos faz nos sentir sujos. Por isso ele diz: lava-me completamente da minha injustiça, da minha iniquidade. Iniquidade, meus irmãos, é a prática do iníquo, do injusto, do que anda na contramão dos retos caminhos de Deus. E ele então disse: Senhor, não somente desses pecados dos quais eu fui acusado pelo profeta Natã, mas de todos os meus pecados, lava-me, purifica-me. Eu quero me sentir limpo desse pecado, desse mal, desse tropeço, ó Deus da minha vida. O pecado tem o poder de nos fazer sentir sujos, de nos fazer sentir impuros, de precisarmos e necessitarmos desesperadamente da lavagem e da purificação divina. Mas que terrível foi para Davi, não havia sabão que o pudesse lavar do seu pecado. Não havia um processo ritual, um sacrifício que pudesse ser oferecido por Davi, porque ele disse: se o Senhor se agradasse de sacrifícios, eu já há muitos teria feito. Não havia sacrifício que pudesse Davi fazer para expiar a sua culpa. E ele chora amargamente. Em outro salmo, ele descreve a tristeza do pecado, dizendo: eu faço nadar o meu leito em lágrimas. Portanto, lá no travesseiro, ele chorava, clamava para que Deus o purificasse, para que Deus o lavasse. Mas louvado seja Deus e glorifiquem a Deus comigo nessa manhã, porque aquilo que o sangue de ovelhas, aquilo que o sangue de cordeiros, de bodes e de touros não podiam fazer no Velho Testamento, hoje nós temos acesso à lavagem do sangue de Jesus. A Bíblia Sagrada nos manda confessar nossos pecados ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos purificar e nos guardar de toda a nossa iniquidade. O verso 3, ele diz: eu conheço. Diga comigo: eu conheço também.
pois eu conheço as minhas transgressões. Bem-aventurados os filhos de Deus, que conhecem suas transgressões. A ideia jamais poderia levar-nos a afirmar: bem-aventurados os perfeitos filhos de Deus. Um dia seremos. Um dia, morrendo na esperança de Cristo, nós seremos como Ele. Um dia nós teremos, meus irmãos, uma natureza celestial, mas até que esse dia chegue, sábio é aquele que pode dizer: eu conheço as minhas transgressões. A cavalheiro, eu poderia dizer aos irmãos que eu também conheço as minhas. E o meu pecado está sempre diante de mim. Um dos maiores sinais de que você é um filho de Deus e de que você tem um Espírito Santo em você, não está expresso na sua aparente santidade. Não está expresso na sua demonstração pública de fé, mas está expresso no conhecimento que você tem de que é um pecador. Na verdade, quanto mais junto à luz de Cristo, mais iluminada fica aos nossos olhos esse estado de transgressor diante de Deus. Eu conheço as minhas transgressões. Quem poderia dizer, juntamente com Davi, hoje, aqui, pela manhã, que também conhece as suas transgressões? Você conhece as suas, irmãos? Você conhece as suas, irmãs? Como você lida com o seu pecado? Você apenas o assiste tomando lugar na sua vida? Ou você o traz reconhecidamente e de modo arrependido diante de Deus e os confessa? Eu conheço as minhas transgressões, porque o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E essa consciência o pecador precisa ter, eu preciso ter, os irmãos precisam ter, nós como igreja precisamos ter, que quando pecamos contra Deus e fazemos o que é mal perante os seus olhos. E essa atitude desagradável nos faz sentir profunda tristeza. E aliás, é disso que o apóstolo Paulo fala, do que se trata o arrependimento segundo Deus. O arrependimento segundo Deus é essa imensa tristeza. Não é, meus queridos irmãos, simplesmente a gente ter um sentimento de lamento. Eu lamento, desculpe por ter cometido esse pecado. Não, o que a Bíblia fala é a tristeza, porque isso é um mal cometido perante os olhos do Senhor. E quando a gente confessa sobre aquele sentimento de tristeza e recebe de Deus a graça do perdão, porque se cabe a nós confessar o pecado, se cabe a nós a consciência de termos na nossa mente a ideia de que nossas agressões são contra Deus, cabe a Deus, segundo a sua benignidade e segundo toda a sua misericórdia, estender para nós a destra do perdão em Cristo Jesus o Senhor. E aliás, foi para isso que Cristo veio, para nos reconectar com o Deus Criador, para nos reconectar com o Deus agredido pela nossa pecaminosidade. Hoje em Cristo,
E por Cristo, você tem seus pecados perdoados, você tem sua relação com Deus restaurada a partir do sangue de Jesus. Isso é a maior graça que o Evangelho poderia produzir na vida de uma pessoa. A nossa fé não está resumida a sensações num culto. Você pode ter múltiplas sensações movido pelos mais diversos fatores. O que na verdade faz esse lugar e aquilo que fazemos aqui ser um culto a Deus é a honestidade com que comparecemos diante dos olhos do Senhor. Meus filhos na fé, você jamais poderá apresentar-se como um perfeito diante de Deus, mas você pode se apresentar como um arrependido, purificado, santificado pelo sangue de seu único Filho Jesus na cruz, uma promessa que os antigos, como Davi, assinaram de longe, creram na promessa messiânica, mas não viveram. Nós hoje somos o povo da nova aliança, vivemos sob esse evangelho da graça, que nos reconecta com o Deus da criação, e que nos chama para si, para mais perto dele, para mais junto dele, de modo que você não precisa andar distante, você não precisa andar longe, como muitas das vezes a gente tem aquela sensação de que a gente está muito longe. O céu de repente se transforma num enorme escudo de bronze. Parece que nossas orações não são ouvidas. No nosso coração, de repente, foi-se a alegria, o prazer de viver aquela fé infantil, como se fôssemos crianças, no reino do Pai. E de repente, várias suspeitas tomaram conta do coração. Suspeitas levantadas pela, entre aspas, ciência. A ciência apenas corrobora o que as Escrituras dizem, mas por vezes lançam dúvidas, sombras ao nosso coração, como se Deus estivesse nos abandonando. A mensagem dessa manhã não tem somente o alvo de estudar o que o pecado fez emocionalmente com Davi e faz conosco, mas é também para anunciar a boa notícia de que Deus entregou o seu Filho Jesus na cruz para nos perdoar de todos os nossos pecados. O céu não precisa ser um escudo de bronze para você. A relação com Deus não precisa ser distante, mecânica. Não, as coisas de Deus, como os mandamentos do Senhor e a vida vivida perante a face de Deus, pode gozar da mais exuberante alegria. A Bíblia diz: exultai, ó justos. E justo não é aquele que é justificado pelas suas boas obras, mas justo é aquele que imprime fé no que Deus fez em seu favor ao longo da história, revelado de forma tão clara no sacrifício de Jesus. O verso 5 nos fala teologicamente de um fato que a gente já está cansado de ouvir: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É o que Davi está aqui dizendo para nós no versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos na condição de pecadores distantes de Deus. Trazemos conosco essa natureza terrível que começa a aflorar
antes mesmo de nós aprendermos a falar. Se você observar, quando que uma criança retesa os músculos, arregala os olhos, chora de raiva contra uma ordem dada pelo pai ou pela mãe, você vai claramente entender que antes de aprendermos a falar, nós já sabemos pecar. Portanto, quando você nasce na iniquidade, em pecado lhe concebeu sua mãe, a minha mãe, a nossa mãe. Mesmo aqueles que nasceram em lares cristãos, a mãe pecadora deu à luz ao filho pecador, deu à luz à filha pecadora, caída. Eu nasci na iniquidade, quem poderá me livrar desse estado? Quem poderá me livrar dessa condição? Por isso, o escritor bíblico vai dizer: miserável, miserável é o homem que eu sou. Quem pode me livrar do corpo dessa morte? Disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Deus pode fazer isso, e Ele o fez. E esse é o maior sinal do amor que Deus tem por nós. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para servir de ponte, de porta, de conexão, para que nós pudéssemos ser resgatados dessa vã maneira de viver. O pecado, meus irmãos, nos faz nos sentir péssimos. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Isso é um fato. Embora a gente não possa agradar a Deus com a nossa religiosidade, mas nós damos prazer a Deus falando a verdade conosco mesmo, no íntimo, lá no coração. E Deus tem prazer nesse exercício da verdade, nesse exercício da honestidade. Há um prazer divino, diz: eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito, lá no silêncio do seu coração, Ele faz você conhecer a sabedoria, porque sábio não é aquele que tem uma série de diplomas preenchendo a sua parede. Eu fui uma vez visitar alguém para quem eu estava pregando o Evangelho, e quando eu cheguei no escritório dele, havia diplomas sobre as 4 paredes daquele cômodo. Faltava espaço para pendurar outros diplomas, e no entanto, ele vivia uma vida miserável, sofrida, porque o que Deus tem prazer é que você chegue diante dele e não se esconda. Esse é o prazer divino, que você fale a verdade consigo mesmo, que você fale a verdade lá no fundo do seu coração. Parece que Deus se regozija quando nós falamos a verdade conosco mesmo. E nesse momento encontramos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Quando a gente diz: Senhor, foi contra ti que eu pequei, contra ti somente. Ó Deus, eu alimentei sentimentos que não eram da tua vontade. Eu fiz declarações que não foram do teu agrado. Ó Deus, que só prejudicou a mim mesmo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, Senhor. Alguns estudiosos da liturgia cristã chegam a dizer que não há nenhum momento do culto
tão importante quanto o momento da contrição, que é o momento em que nós chegamos para fazer a confissão de nossos próprios pecados. Eu sei, pela leitura do texto, que Davi sofreu quando ele foi confrontado pelo profeta, mas benditas são as feridas feitas por aqueles que o amam. E Deus é esse Deus poderoso que açoita o filho que ama e que não o rejeita. A Bíblia Sagrada, quando foi descrever para Jeremias o profeta o estado da vida do seu povo Israel, o levou até a casa do oleiro, lá no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. E enquanto ele reparava na roda, quando o barro girava e o oleiro dava forma àquele vaso, de repente o vaso se quebrou. E ele então o desfez, o amassou, o refez, segundo a sua santa vontade. Às vezes, o Senhor Deus, misericordiosamente, faz isso em nossas vidas. Nos quebra. Nos vê rachados e nos quebra. Mas por que eu estou sofrendo, passando por essa situação tão difícil, pastor? Havia um corinho que a gente cantava há muito tempo, né? Eu venho tentando recuperar esses corinhos antigos aqui na igreja, mas outras músicas vão entrando. Mas a gente cantava: deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Pois é, às vezes Deus nos amassa. E não amassa apenas nós, cidadãos comuns, Ele amassa reis, como é o caso de Davi. Ele amassa bispos, pastores, Ele amassa a igreja. E bendito seja Deus quando nos amassa. Por quê? Porque Ele vai fazer um vaso mais sólido, mais bonito, mais glorioso aos seus olhos, com o risco de se quebrar outra vez, e de outra vez Deus ter que restaurá-lo. Portanto, essa é uma boa nova para nós pecadores, é que os vasos que se quebram nas mãos de Deus, Ele sempre os refaz, sempre os refaz. Purifica-me com hisopo. Hisopo era uma erva que naquela altura era usado em rituais de purificação, era o que Davi conhecia. Ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Estava enganado. O hisopo não é suficiente para nos purificar, nem toda fonte de água mineral é suficiente para nos purificar. Mas lava-me, Senhor, e ficarei o quê? Mais alvo que a neve. Lava-me, ó Deus, lava-me com o sangue de Jesus, seu Filho. Lava-me, ó Deus, com a água que vem da fonte da água da vida. Lava-me para que eu de fato possa comparecer diante dos teus olhos, mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. É que nesse processo de convencimento do pecado, confissão, arrependimento, às vezes esse processo é doloroso demais. A alegria se vai do coração, mas é num instante. Nós estamos aqui louvando a Deus, sentindo a sua santa presença, sentir a sua sombra ser projetada sobre nossas vidas. E é num instante em que toda essa sensação
pode ser trocada por um profundo sentimento de tristeza por conta do pecado. Foi o que aconteceu com Davi. E ele então disse: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ele sabia que naquele processo de convencimento do pecado, era Deus quem estava governando. Por isso ele afirma que os ossos foram esmagados por Deus. E por que Deus? Porque é Deus quem nos dá o arrependimento. É Deus quem nos dá a sensação de que cometemos um pecado. Isso vem do Pai, isso vem do Senhor. A resistência ao nosso pecado pessoal é uma experiência comparada ao esmagamento. Portanto, não viva a sua vida esmagada. Confie em Deus. Confesse seus pecados a Deus, abandone-os, encontre perdão em Cristo Jesus, o Senhor. Porque quanto mais retardamos a confissão, maior será o lamento pela falta de alegria. Ó Deus, faze-nos sentir outra vez e ouvir outra vez júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados. Quem nunca teve essa sensação? Olha, eu gostaria de crer que Deus não me alcança no secreto da minha pecaminosidade. Eu gostaria que Deus, por um minuto, pudesse olhar para o lado e dar uma cochilada. Mas o que disse o mesmo salmista, lá no Salmo 103... porque não tosqueneja nem dorme o guarda de Israel. Ele não somente é vigilante para nos guardar dos perigos, mas ele não fecha os seus olhos, ele não dorme nunca. Ele não esconde o rosto dos nossos pecados, ele os vê, ele os enxerga. E nos concede um espírito de arrependimento. Essa tristeza que vem ocupar nosso coração depois que a gente comete um erro, onde a gente diz: onde é que eu estava com a cabeça, que eu fui capaz de falar isso, de fazer aquilo. Isso é graça. Sentir esse sentimento é graça. Mas quantos de nós já não desejou que Deus olhasse para o lado, que Deus nos errasse, né? Me erra, Senhor, olha para o outro lado, não olhe para mim. Mas bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não somente repara as suas iniquidades, mas lhe concede a graça do arrependimento. Esta talvez seja a maior de todas as armadilhas de Satanás contra nós. Fazer-nos confortáveis em nossos pecados, levando-nos a crer que Deus pode esconder o rosto de nós e não nos enxergar na nossa pecaminosidade, lá quando descemos ao vale do pecado. Essa mensagem, conquanto bíblica, ela não está na moda. As igrejas preferem, e os atuais mensageiros que ocupam o púlpito das igrejas preferem gritar ao microfone, dando-lhes uma experiência catártica, ao invés de uma experiência real com o Deus da Bíblia. Ninguém mais fala em pecado, conquanto o pecado não deixou de fazer suas vítimas. As pessoas podem fechar os ouvidos para não ouvir mais falar sobre o pecado. Por favor, não fale sobre isso, pastor. Fale-nos sobre a bênção de Deus. Uma vez, um recém-convertido, querendo me dar uma lição de como pregar, próprio dos filhos de Adão, na vaidade do seu coração, disse assim: pastor,
não se pega moscas com vinagre, se pega moscas com mel. Eu disse, você quer que eu seja mais doce? Mas eu prefiro agradar ao Senhor que me comissionou a ter que agradar o coração do irmão. Na verdade, essa é uma mensagem incômoda, mas de tamanha necessidade, como jamais houve na igreja em todo o tempo. Arrepender-nos, confessarmos os nossos pecados, não cairmos na mentira de que Deus por um instante não viu, desatentamente não percebeu. Não, meus irmãos, até aquele mais íntimo sentimento que você manteve em silêncio, que nunca disse, nunca declarou, meus irmãos, podem fazer você viver uma vida manchada. É tempo de nos arrependermos. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Isso é o desespero do pecador. Pronto, cometi um pecado, perdi a salvação. Deus jamais me quererá outra vez junto a Ele. Irmão, se há um mínimo de compreensão da pecaminosidade, é porque nós não cometemos o agravo contra o Espírito Santo. É o único pecado sem perdão na Bíblia. É quando nós rejeitamos a obra do Espírito. É quando diante de, muitas vezes, convicções e diante da palavra de Deus, resistimos com toda força, respondendo com incredulidade ao sagrado Evangelho. Não me repulses da tua presença. Eu também temo disso. Você não teme? Que Deus não lhe abra mais o favor à sua presença. Eu temo isso. Mas é só uma sensação. Porque o simples fato de eu estar clamando pela presença de Deus, clamando pela sua continuação do Espírito Santo, é um sinal de que Ele está fazendo uma obra em nossas vidas. Portanto, não cale, não durma, não cochile sobre o seu pecado, confesse-o a Deus e abandone-o. Restitui-me a alegria da tua salvação. Eu já vi irmãos me procurarem num sábado à tarde, eu estava, como sempre faço, repassando meu sermão, orando para que o culto de domingo seja um tempo de inspiração para nós e que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Toca o telefone. Era um jovem, recém-chegado à nossa congregação. E ele diz: pastor, eu preciso conversar com o senhor, e é um caso de vida ou morte. Falei: uau, então me encontre na igreja, estou indo para lá. Quando chegamos na igreja, ele estava numa crise. A crise de quem perdeu a alegria da salvação. Sim, acredito que isso a gente pode temporariamente sentir. Sabe, quando as coisas de Deus já não são mais prazerosas. Quando a gente vai chegando domingo, o horário do culto, e a gente sente aquela preguiça. E a gente sente no lugar da alegria, aquele sentimento de, puxa, o domingo tão bonito, tão ensolarado, podia estar assistindo uma partida da Copa do Mundo, poderia estar assistindo uma partida de futebol, ou quem sabe com toda a minha família na praia, porque a alegria da salvação se foi. Não há mais alegria naquilo que se faz, não há alegria no canto,
Não há alegria expressa na devoção a Deus, na leitura bíblica, na oração, no compartilhar da presença de Deus junto à Assembleia dos Santos. E ele então, e o pecado pode fazer isso na vida da gente, roubar-nos a alegria do domingo. O domingo, dia do Senhor, dia de nós exuberantemente comparecermos perante a sua face para exultante e ansiosamente ouvirmos a pregação do Evangelho, ouvirmos a pregação da palavra de Deus e ouvir Deus falando conosco no texto. De repente essa alegria se vai, ó Deus, e aí ele faz esse pedido: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ó Deus, meu pecado é terrível, concede-me de volta a alegria da tua salvação. Depois de cumprido esses protocolos, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Sabe que ensinar os caminhos de Deus para alguém talvez seja a mais nobre, a mais honrada e a mais espinhosa de todas as tarefas que Deus deu aos homens. Há dias, dentro de semanas, que eu sinceramente gostaria de poder utilizar aquele comando skip no computador e passar a responsabilidade. Ensinar aos transgressores os seus caminhos, ó Deus, vem depois de ter a alegria da salvação restituída, o prazer, o júbilo renovado no coração. E aí vem ele, no caso de Davi, esse versículo está muito relacionado ao drama de Davi, porque ele esteve envolvido na morte do general Urías. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Na verdade, essa foi a razão pela qual Davi não construiu o templo em Jerusalém. Deus disse para ele que a vida dele estava muito manchada com sangue e ele não poderia construir o tão desejado templo, a habitação do Senhor naquela cidade santa. Os crimes de sangue, eu espero em Deus que dentro de todos os seus pecados não haja crimes de sangue. Nunca se derramou sangue, graças a Deus. E somente ao Senhor, e não por conta de uma falsa justiça, nós não temos a mão manchada de sangue. Ó Deus, livra-me dos crimes de sangue, que em nome de Jesus, aquilo que eu fiz contra o general Urías, fique coberto pelo seu sacrifício. Pois não te comprazes em sacrifícios, e aqui de sacrifícios animais, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Não há mais sacrifício a ser feito para a expiação dos nossos pecados, irmãos. O sangue de Jesus já foi derramado uma vez e para todo sempre. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. A ideia aqui é que nossos pecados não podem ficar sob nossos rituais ou serem tratados com o sangue de animais. Sabe, eu vou lá na igreja, compareço a um culto, canto os 4 hinos, abraço uma meia dúzia de irmãos,
dou um sorriso amarelo para uma porção de gente que não conhece a intimidade da minha vida e pronto. Estou livre das minhas transgressões. Não é assim. Não é assim. Fechando, sacrifícios agradáveis a Deus são 3. Primeiro, o espírito quebrantado. A gente precisa entender que o nosso pecado nos afeta e afeta a Deus. E muitas das vezes afeta outras pessoas, afeta nossos pais. É que jovens, na vaidade da sua adolescência, não sabem como os seus pecados quebram tantas pessoas. Mas o principal quebrantamento é pessoal. Segundo, o sacrifício agradável a Deus, e eu tenho colocado aqui, numerado, para os irmãos entenderem, é o coração compungido. O coração, uma coisa que realmente seja real, que não seja artificial, que não seja, meus irmãos, de faz de conta. E o coração contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza isso. Então, antes que a gente coloque um amém no sermão dessa manhã, eu quero convidá-los para juntos reclinarmos a nossa cabeça. E juntos falarmos com Deus. Meu querido Senhor, que bom é quando o Teu Espírito Santo mexe com esses detalhes secretos e pessoais da nossa vida. Todos nós temos uma lista secreta que escondemos de todas as pessoas, da mais próxima à mais distante. E nessa manhã, ó Deus, nós viemos diante dos Seus olhos. Abrir a nossa caixa de segredos diante de Ti. Pode não ser, meu Deus, algo tão terrível quanto crimes de sangue. Mas, ó Deus, é terrível o suficiente para quebrar o nosso coração. Terrível o suficiente para entendermos que quando pecamos é contra Ti somente que pecamos. Sabemos, ó Deus, que se o Senhor se agradasse de holocaustos, nós daríamos a Ti, mas não é com sangue de animais, não é com uma solução dessa erva de sopo que nos purificará da nossa pecaminosidade, do nosso jeito estranho de viver a vida. Ó Deus, em nome de Jesus, por favor, perdoa o nosso pecado. Pecado pessoal, o pecado estrutural coletivo da igreja, porque certamente, meu Deus,
como Jesus encontrou as igrejas apocalípticas pesadas na balança, é muito certo que nós tenhamos o nosso peso como igreja na sua balança, Senhor. Nós queremos nos arrepender diante de Ti. Nos arrepender, Senhor, meu Deus, meu Pai, do fundo do nosso coração, dos nossos pecados mais íntimos, das nossas transgressões mais pessoais, que ninguém sabe, ninguém ouviu, foi algo que sentimos só dentro de nós, mas nós pedimos perdão por aquilo que os demais amigos e familiares não conseguem enxergar como um tropeço pecaminoso na nossa vida. Por favor, Senhor, lava-nos no sangue de Jesus. Nós não podemos terminar esse sermão, Senhor, meu Deus e meu Pai, com um simples amém e um até logo mais. Não. A gente precisa parar. A gente precisa, Senhor, meu Deus, rever nossos passos, nossas escolhas, nossos sentimentos. Ó Deus, nós não acontecemos tão somente. Nós temos uma história, e muito da nossa história foi escrita sob ênfases ruins, condenáveis, que desagradam ao Espírito Santo. E é por isso que a gente vive mergulhado nessa falta de alegria com as coisas pertinentes à vida no Espírito. Restitui-nos alegria, Senhor. Conforme o salmista disse, faz-nos ouvir júbilo e alegria outra vez. Ó Deus, tira de nós essa sensação horrível de ofender a sua santidade. Cobre-nos no glorioso sangue de Jesus e ajuda-nos a viver vidas reconectadas a Ti e ao Teu plano. Perdoa os pecados que cometemos contra o matrimônio, contra o casamento, contra o empenho da palavra, que foi, ó Deus e Pai, ouvida por Ti naquele dia, em prometo Te amar, na saúde ou na doença, na alegria ou na desventura, na fartura ou na pobreza. Ó Deus, ajuda-nos a mantermos firmes os votos feitos e mantermos, ó Deus, o nosso coração conectados ao Teu coração. Em nome e por amor de Teu Filho Jesus oramos. Que o povo de Deus diga amém. Até logo mais. Deus abençoe sua vida.